você entrou aqui nesta noite com sede, saiba que você está no lugar certo, porque aqui tem água viva para a sua vida, água de transformação, de amor e de graça, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Miqueias 6, versículo 8. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, amém? Miqueias 6, versículo 8. Todos encontraram? Um pouquinho difícil, né? Amém. Ele diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Todos podem se assentar. Em nome de Jesus. Mas, quando nos foi apresentado o tema do advento desse ano, nós começamos a orar e começamos a pesquisar sobre o tema, né? Não precisamos ir muito longe, porque a missão vive isso, né? Nós vivemos isso com a missão. E eu me deparei com um vídeo da Lê na internet, um vídeo da missão antigo, que ela estava contando um pouquinho de como começou, né, esse trabalho. E ali o Senhor começou a falar ao meu coração que ainda existem, né, ainda nos dias de hoje existe muita desigualdade, muita injustiça, porque naquele vídeo, quando ela conta com muita emoção, ela diz que ela se deparou numa casa com 3 crianças, né, Lê? E que tinha 2 caroços de feijão no prato. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração. E todos sabem que eu reluto, né? Mas a gente não está aqui para fazer a nossa vontade, sim a vontade do Senhor. Então eu pedi a oportunidade para o pastor, porque já que nós estamos tratando desse assunto, né, no Natal, o Advento, e nós tivemos a festa também, e aí eu pedi a oportunidade para o pastor para a gente poder falar um pouquinho. Não que a palavra não tenha ministrado, e ela sempre está ministrando os nossos corações, mas para a gente ir um pouquinho mais a fundo aí sobre esse tema. Confesso aos irmãos que é muito difícil abordar esse tema, né, o pastor me ajudou, porque existem diferentes perspectivas de interpretações sobre falar de desigualdade e falar de injustiça no mundo, que gera até controvérsias aí, né? Mas, no entanto, meus amados irmãos, o foco desta reflexão não é entrar em questões polêmicas, tá? Mas sim falar baseado nos princípios bíblicos, que traz para a gente, enquanto cristão, uma visão clara do que o Senhor espera de um cristão e uma cristã de verdade, para implantar o seu reino aqui na terra. Amém? Bom, a desigualdade e a injustiça não são apenas números ou manchetes distantes. Elas têm rosto, têm nome, histórias interrompidas. Em um mundo onde bilhões são gastos diariamente em luxos, e a gente não precisa ir muito longe, porque isso está escancarado nas nossas telas dos smartphones, né? Milhões vão dormir com fome, ou sequer têm onde dormir. Crianças morrem até mesmo antes de aprenderem a sonhar, enquanto outras vivem cercadas de oportunidades. A injustiça, ela não é invisível aos nossos olhos. Todos são responsáveis por um sistema que beneficia poucos e abandona muitos. Ela é invisível e ela está no prato vazio, no olhar de quem perdeu a esperança, no grito que é silenciado. Somos todos responsáveis por esse sistema. E até quando aceitaremos essa indiferença como regra? A pobreza, a discriminação racial e a marginalização de certos grupos e a exploração dos mais vulneráveis são realidades presentes em muitas sociedades ao redor do mundo. Com isso, também há má condições de moradias, faltas de saneamento básico, saúde precária, alta taxa
taxa de mortalidade infantil, violência, desemprego e por aí vai. A desigualdade social é uma questão persistente que continua a dominar os debates globais, especialmente aqui no Brasil, né? Onde a desigualdade de renda tem crescido, impactando principalmente as populações mais vulneráveis, como mulheres negras e minorias. Em 2024, a desigualdade continua sendo uma das principais preocupações dos brasileiros, com 82% da população considerando-a um grande obstáculo para o progresso do país. Não é pouco, né? Embora a economia mostre sinais de melhora, mais ou menos, né? As disparidades sociais e a violência continuam sendo desafios críticos. Essa desigualdade não é apenas um problema econômico, mas também um reflexo de divisões políticas e culturais, que intensificam ainda mais as sociedades e dificultam a construção de uma sociedade mais justa. Em uma reportagem da Folha de São Paulo, de 2 semanas atrás, destaca os impactos severos da desigualdade social na saúde de jovens brasileiros, apontando um aumento no suicídio, 6%, e nas autolesões, 29% entre 2011 e 2022. É uma taxa muito alta. Nós temos aí momentos de conscientização, Setembro Amarelo, e Novembro Azul, e não sei o quê, mas a impressão que eu tenho, e eu estou inserida nesse meio de jovens com esse tipo de problema, jovens mais vulneráveis, que passa, é só aquele momento da conscientização, mas logo a sociedade já esquece. Ou quando se depara com um problema, vira as costas, né? Faz que não está vendo. E isso é muito grave, porque a taxa de mortalidade tem crescido muito nesse meio. Mas a mídia esconde, né? E aí ela mostra que esses jovens, eles não têm o mínimo para viver. E aí eu não falo só de condição física, eu falo de emocional, né, que tem afetado esses jovens, crianças também, porque são injustiçados e são pegos por causa da fome, e fome mata, né? E iniciativas, então, como a nossa ONG, Missão Coração Aquecido, que atua nas comunidades, são fundamentais para reverter este cenário. Esta organização trabalha para melhorar condições de vida por meio de projetos sociais, como construção de moradias dignas e apoio comunitário, promovendo a esperança e reduzindo o efeito da exclusão social. E ontem nós pudemos participar e sentir um pouquinho, né, do que foi fazer a obra de Deus, mas fazer de um jeito diferente, não como estão acostumados aí, fazer por fazer, né? Ontem mesmo na oração que a Lê fez, foi uma oração que tocou os nossos corações, que ela disse que nós não fazemos nada sem a presença do Senhor, porque tudo é feito para a honra e para a glória dEle, né? Nós não fazemos caridade. E Deus abençoe sua vida, viu? Porque nós somos muito tocados mesmo por essa obra que tem mudado as nossas vidas com as atitudes. Por isso que eu acho que é tão importante nós, como os cristãos, sabermos um pouquinho mais profundamente do que está existindo por aí. Porque a gente, pelo menos lá em casa, a gente nem assiste mais jornal, a gente não assiste televisão, né? E não porque a gente precisa ficar assistindo para ver essas coisas, não, nada disso, e ficar só sentado e sem levantar, sem fazer nada, né? Muito pelo contrário, que a gente precisa então levantar e aí sim fazer. E nós temos a oportunidade aqui, né, que é ajudar a nossa missão Coração Aquecido. O que vivemos ontem, então, do Natal Feliz para Todos, foi uma verdadeira manifestação do amor de Deus. Ver aquelas crianças sorrindo ontem, gente, não tem, né, preço que pague, brincando, comendo, se sentindo acolhida, né? Isso tudo é um lembrete vivo da palavra de Jesus, amém? Quem está sentindo essa plenitude assim como eu, né? Eu não estou nem um pouquinho cansada, glória a Deus por isso,
Glória a Deus. Quando eu dou aula, eu fico mais cansada do que quando... Inclusive, irmãos, eu peguei até um atestado de dor de barriga para eu estar na festa ontem. Amém, Jesus. Não perdi por nada, né? Porque a gente sai de lá mais abençoado que eles, né? Na verdade. A palavra de Deus diz assim: deixem vir a mim as criancinhas e não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Em Marcos 10, 14, né? Cada sorriso daquelas crianças é um reflexo de que a esperança ainda brilha, mesmo em meio às dificuldades. A presença de tantos voluntários ontem, sendo instrumentos de Deus, unidos para servir em amor a esses pequeninos, é uma expressão da fé em ação e a extensão do amor de Deus, conforme a palavra tem nos ensinado. Então, gratidão por todos os irmãos, né, que estavam presentes lá ontem. E assim, cada um que a gente olhava, estava ali com uma criança no colo, fazendo com um sorriso no rosto, né? Graças a Deus por essa comunidade, porque nós temos palavra, e isso tem entrado no nosso coração, e o Senhor tem se manifestado no nosso meio. Amém? Então, para falar de desigualdade, né, que significa a falta de igualdade, a diferença, a irregularidade, a aspereza, a ausência de equilíbrio, precisamos então entender o que é igualdade. Igualdade é o fato de apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de uma comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidades, uniformidades e por aí vai. E para falar de injustiça, que significa em que não há justiça, sem justiça, iniquidade, ação ou comportamento que se opõe à justiça, que viola os direitos de outra pessoa, precisamos então entender o que é justiça. Justiça, então, significa conformidade com o direito, equidade ou bondade, ou seja, é um princípio básico que mantém a ordem social através da preservação de direitos em sua forma legal. Portanto, há diferença entre justiça e igualdade. Vocês sabiam disso? Há diferença entre os dois. Igualdade significa tratar todos da mesma forma, sem considerar as diferenças individuais ou contextos específicos. Ela parte do princípio de que todos devem receber as mesmas oportunidades ou condições, mas isso nem sempre resolve problemas de desigualdade real. Amém? Exemplo, dar uma quantidade de comida a todas as pessoas, independentemente de suas necessidades ou fome. Igualdade. Justiça, por outro lado, reconhece que as pessoas têm necessidades diferentes e busca corrigir desequilíbrios. Justiça vai além da igualdade, pois oferece a cada um o que é necessário para alcançar o mesmo nível, então, de oportunidade ou resultado. Exemplo, dar mais comida a quem está com fome, porque esta pessoa, obviamente, tem uma necessidade maior. Amém? Então, em resumo, igualdade é tratar todos da mesma forma, enquanto justiça é tratar cada pessoa de forma adequada às suas necessidades, promovendo equilíbrio e equidade. Nós temos que buscar justiça porque os seres humanos não são iguais, portanto, haverá sempre desigualdade. Entretanto, jamais podemos tolerar isso em nossa vida. Tolerar o quê? A injustiça. Amém? Lembre-se que Deus é justo e que para nós a única fonte de justiça verdadeira, Ele é a única fonte de justiça verdadeira, porque Ele nos trata com justiça. Tanto que lá em Romanos 2, 6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o procedimento. Ele, somente Ele nos trata e exige de nós, somente naquilo que nos deu a oportunidade de viver. Deus não nos cobra pelo que não nos deu, somente pelo que Ele confiou em nossas mãos, e o nome disso é justiça. Aleluia. Eu tenho lido dois livros, eu estou lendo dois livros, né? A Revolução dos Bichos e 1984. Um livro um pouquinho difícil de ler, mas me atrevi a ler. E eles exploram algumas questões de controle e distorção da verdade. Eles mostram que o homem tenta estabelecer justiça por meio de sistemas humanos. Mas esses sistemas falham porque estão baseados em interesses egoístas.
Mas a palavra de Deus nos lembra que somente Ele, Jesus, é justo e que a verdadeira justiça vem do seu reino. Salmos 37:8 diz assim: porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Também lá em Salmos 140:12 diz assim: sei que o Senhor defenderá a causa dos necessitados e fará justiça aos pobres, nunca nos esquecendo que Deus é Espírito, portanto, para fazer justiça na terra, Ele conta comigo, com você e com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Mateus, Léo. Os maiores exemplos de desigualdade social no Brasil é a desigualdade alimentar. Ou seja, é a distribuição injusta de alimentos, resultando em fome e desnutrição. Ontem eu me deparei, eu estava passando assim, com a Luara, uma menininha fofa que grudou em mim no colo, e aí eu fui dar fruta para ela, e tinha uma senhora lá, que ela estava comendo a fruta, assim, estava tão gostosa aquelas frutas, né, irmãos? E ela estava comendo, e aí ela virou para a netinha dela e falou assim, eu estou comendo como se não houvesse um amanhã. Aquilo mexeu comigo de uma forma. Aleluia. Nós somos tão ingratos. Amém. Segundo ponto, falta de saneamento básico. É ausência de água tratada, esgoto e coleta de lixo, agravando doenças. Ontem também na oração a Lê disse assim, quem pode ficar lá nos lagos, lembra, Lê? Porque as crianças, quando vê água, para eles é uma novidade, é algo extraordinário, porque eles não têm água. Eles ficam semanas sem água. E pode até ser que você vai abraçar um ou outro e eles, né, não estejam, enfim. Por isso aí, falta de saneamento básico onde eles moram. Não tem o mínimo para viver. Ensino de baixa qualidade. Educação com recursos e infraestruturas insuficientes. E isso, irmãos, acaba deixando os profissionais também, alguns, né? Alguns que não têm entendimento, desiludidos com essa falta de estrutura. Eu tenho uma colega que ela é professora do ensino público e ela falou assim para mim, não, Dani, a gente finge que dá aula e eles fingem que aprende. E eu falei, como fazer justiça, né, com esse pensamento? Como as pessoas saírem de onde elas estão, que uma pessoa tem uma responsabilidade ali, né, de passar o mínimo para elas de educação e ter esse pensamento, né? Menos formação, falta de qualificação devido às oportunidades educacionais limitadas. E então, eles não têm essa qualificação adequada, porque os professores fingem que ensinam, né? E aí eles não conseguem se formar e tem cada vez menos formação. O desemprego, então, a gente sabe que é escassez, gerando dificuldades econômicas, precariedade na saúde pública, isso a gente não precisa nem dizer, né? Serviços de saúde insuficientes e mal estruturados, precariedade no transporte público também, transportes inadequados e superlotado, falta de acesso à cultura, carência de oportunidades culturais e artísticas. Essa realidade, ela evidencia a importância de uma reflexão cristã sobre o papel da igreja e dos cristãos na promoção dessa justiça social, irmãos, alinhando as ações práticas à visão do reino de Deus. Como nós aprendemos no domingo, que reino de Deus é a implantação de um coração transformado que não faz nada pelos seus próprios interesses, pois a justiça que serve não é a nossa, mas sim a de Deus.
E também na palavra de ontem, nós aprendemos que Deus, Ele criou todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, não foi isso? Só que a criação caiu, né? Após Deus dar toda a autoridade sobre ela, e quem iria governar era Deus, porque Ele é o próprio Deus, e nós, seres humanos, egoístas, né? Queríamos as coisas que eram de Deus, queríamos ficar no lugar de Deus. E aí aconteceu o que aconteceu, e a criação agora está sujeita ao governo humano e não de Deus. Mas graças a Deus o Senhor veio para nos mostrar que quem governa é Ele, que o plano ainda continua de pé. Amém? Glória a Deus. No versículo que lemos de Miqueias 6:8, nos convida a praticar essa justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Em sua mensagem dirigida ao povo de Israel, ele exorta os crentes e não apenas compreenderem a justiça de Deus, mas a praticá-la em suas vidas cotidianas. Porque também eles estavam num momento lá, né, terrível, não muito diferente do nosso aqui. Nos colocando então diante da mesma pergunta que Miqueias fez a esse povo de Israel, o que Deus exige de nós diante de tanta injustiça? Será que estamos vivendo de forma justa? Estamos sendo misericordiosos e humildes como Cristo nos ensinou? A verdade é que, assim como o povo de Israel, muitos hoje se perdem em rituais vazios, esquecendo-se que a verdadeira adoração a Deus envolve um compromisso prático com a justiça e a transformação do mundo ao nosso redor. O desafio, então, que Miqueias nos propõe é muito claro: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então, este é um chamado à resposta direta à desigualdade e injustiça de nossa sociedade. Em um mundo em que muitas vezes parece indiferente ao sofrimento alheio, e nós vemos todos os dias que é mesmo, né? Nós, como cristãos, somos chamados então a ser diferente. Não importa a nossa quantidade, o que importa é a nossa qualidade, né? Que nós fazemos barulho aí, né? Glória a Deus, por isso tinha tantos voluntários ontem, né, Lê? E eu creio em nome de Jesus que, né, Deus vai levantar um povo para nos ajudar cada vez mais, né, que nós precisamos disso. Por isso que é importante, sim, a gente ir para as redes com o intuito certo, né? Amém? A verdade é que esse povo, eles estão perdidos. E esse desafio é uma resposta para que nós, então, não sejamos como eles. O sofrimento humano causado por essas injustiças é palpável. E muitos questionam, qual então é o papel do cristão em um mundo marcado por tamanha desigualdade? A resposta para esta pergunta está nas Escrituras, que mostram que, como discípulos de Cristo, temos uma responsabilidade em agir a favor da justiça, da misericórdia e da humildade. Então, quando a Lê começou lá atrás, que ela viu, ela ia de porta em porta, depois foi vindo os irmãos e vindo. Então, nós fazemos a nossa parte, que aí o Senhor se encarrega de fazer o resto. Não é assim que o pastor nos ensinou, né? Que a palavra diz: buscai o primeiro o reino de Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus é fazer que sua justiça seja implantada aqui na terra, né? Qual o papel do cristão, então, em combater a pobreza? Hoje está difícil. A pobreza e a injustiça. Primeiro, a injustiça é contrária, então, ao reino de Deus. O reino de Deus é baseado em princípios de justiça, amor e equidade. Lembrando que equidade é dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Quando observamos a realidade da injustiça social no mundo, vemos que ela contrasta diretamente com os princípios do reino de Deus. A pobreza, a exploração e a opressão não fazem parte do plano divino. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre demonstrou seu zelo pela justiça e seu desejo de que os cristãos se levantem contra a injustiça. Deus se importa sim com os pobres e com os marginalizados. E como seus filhos devemos refletir sua compaixão. Lá em Deuteronômio 15:11, Deus declara: os pobres estarão com vocês. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão. Amém? Amém.
Em segundo lugar, diz que nós precisamos praticar a justiça. O versículo, então, nos instrui a praticar a justiça. Isso implica que não somos apenas espectadores passivos diante das injustiças, mas agentes ativos de mudança. Agentes ativos de mudança. Não é ir lá uma vez e fazer, e ajudar uma vez. É ativos para gerar mudança. Se a gente fica parado, nada sai do lugar. A gente precisa movimento, até porque nós já aprendemos que o Espírito é movimento, amém? Praticar a justiça, então, significa agir corretamente, de maneira que promova o bem-estar de todos, especialmente dos mais vulneráveis. E isso envolve atuar contra a exploração, lutar contra o trabalho infantil, ainda existe. A escravidão moderna e de qualquer formato de abuso, qualquer que seja ele. Defender os direitos dos marginalizados, o que significa marginalizados? São grupos excluídos. Dar voz aos sem voz, como os imigrantes, refugiados, pessoas em situações de rua. Conversando até com a Ana esses dias, ela falou, Dani, aumentou demais as pessoas que estão morando, estão em situação de rua. Mulheres em vulnerabilidade, entre outros. Em Jesus, temos o exemplo perfeito de alguém que não se calou diante dessa opressão. Ele defendeu os pobres e esses marginalizados, esses grupos excluídos em sua vida, mostrando que a verdadeira religião não é aquela... A verdadeira religião é aquela que pratica a justiça e a misericórdia. Em Tiago 1:27 diz assim, a verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. E aí eu pergunto, é difícil? É difícil, mas como os cristãos, o Senhor vai nos ajudar. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Investindo em causas justas. Então, como cristãos, terceiro lugar, podemos contribuir ativamente em causas que buscam reduzir, então, essas desigualdade e injustiça. Isso pode ser feito através de ações diretas ou apoiando as organizações, como Missão Coração Aquecido, que trabalha para eliminar a pobreza, promover a igualdade e oportunidade de acordo com cada necessidade e ajudar a reverter os danos causados por essa injustiça. Alguns exemplos, então, eu posso dizer que é contribuir ativamente com recursos financeiros, e nós sabemos que nós precisamos desses recursos, né? E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele tem nos ajudado, Ele tem feito os milagres com isso, né? Glória a Deus por isso. Só desse milagre dessa semana de ganhar o espaço, isso já foi a mão do Senhor, né? Graças a Deus por isso. Então Deus não brinca, irmãos. Deus não brinca. Se nós levantarmos e fazermos o que é para ser feito, Ele entra com providência na hora certa, né? E o milagre acontece. Basta a gente ter fé, orar como um povo unido, porque o Senhor, Ele tem compromisso com esses aqui. Mas Ele precisa da nossa vida, da minha vida, da sua vida, ativamente, contribuindo, trabalhando ativamente. Amém? Participar de outros projetos que ofereçam educação, mas aí a gente pode trazer para a missão, né? Engajar em campanhas que lutam contra qualquer tipo de discriminação. Amém. Em quarto lugar, ser voz para os que não têm voz. O exemplo de Jesus, durante sua vida, demonstrou profunda preocupação pelos oprimidos, pelas viúvas, pelos órfãos e pelos doentes. Ele passou a maior parte do seu ministério, irmãos, ajudando, né, aqueles que eram marginalizados, grupos excluídos pela sociedade. Ele não apenas curava os doentes e alimentava os famintos, mas também desafiava as normas sociais da época, né, tratando com dignidade aqueles que eram desprezados. Tem maior exemplo que esse, irmãos? Não. Em Lucas 4, 18 e 19, Jesus declara sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, para libertar os oprimidos. Esse é o nosso modelo. O cristão não pode ser indiferente às necessidades dos outros. Devemos ser defensores da justiça e da igualdade, como Jesus foi. Amém? Glória a Deus.
A voz do cristão, em quinto lugar, é ser essa voz em tempo de injustiça. Como, então, seguidores de Cristo, somos chamados a ser sua voz em tempos de opressão. O que é opressão? É o uso injusto de poder ou de autoridade para controlar e explorar indivíduos. Devemos levantar nossa voz contra qualquer forma de injustiça, seja na política, na economia ou em questões sociais. Isso implica falar por aqueles que não têm voz, crianças em situações de vulnerabilidade, minorias étnicas e religiosas, refugiados e pessoas com deficiência. Exemplo prático: se você vir alguém sendo injustiçado, qual é o nosso dever? Seja em qualquer local, local de trabalho, escola, na rua, é o nosso dever se levantar em favor dessa pessoa, promovendo a justiça. Né? Mas muitos passam e fingem que não, mas nós não podemos praticar isso. Em sexto lugar, alinhando nossa vida prática com o reino de Deus. A justiça não é algo apenas para grandes questões sociais ou políticas. Ela começa no nosso dia a dia, né? Como nós tratamos nossos colegas de trabalho, como nós tratamos uns aos outros. A Bíblia nos chama a ser justos em todas as áreas da nossa vida. Lá em Tiago 2, do 1 ao 4, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: fique ali em pé, ou sente aqui no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ou seja, não devemos fazer distinção entre as pessoas com base nas aparências ou posições sociais. Temos todos o direito e igual valor diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Em Mateus 9:13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não é sacrifício. Misericórdia, então, no latim diz assim: miserere mais cardia, né? A cardia é o coração. Portanto, misericórdia é ter um coração voltado aos miseráveis. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. O exemplo de Cristo, então, é o nosso modelo. Ele não apenas pregou sobre justiça, mas também viveu e demonstrou de maneira prática. Portanto, como seus seguidores, somos desafiados a viver a justiça do reino de Deus em nossas ações diárias, em nossos relacionamentos e em nosso serviço ao próximo. Em Romanos 3, 21, 22 diz assim: mas agora que se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé e em Jesus Cristo para todos os que creem. Por isso, irmãos, precisamos nos perguntar diariamente: como podemos praticar a justiça no nosso dia a dia? Uma reflexão. Em que áreas da sociedade podemos ser mais ativos nessas defesas dos oprimidos? O que podemos fazer para ser voz de alguém que não tem voz? É só olharmos para o nosso lado, né? A palavra de Deus nos aponta para uma justiça que não falha, pois ela é baseada no caráter perfeito e santo do nosso Senhor. Enquanto os sistemas humanos caem, o reino de Deus permanece inabalável, trazendo esperança, verdade e vida eterna. Porque a palavra de Deus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, diante desses desafios sociais, devemos ser luz. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Mateus 5,16. Então, meus irmãos, com fé e ações baseadas no amor de Deus, podemos impactar o mundo e levar essa dignidade àqueles que mais necessitam, confiando que Deus é o Senhor e o Senhor da nossa vida, da provisão e da justiça.
Esperança e fé em Deus são base para superar todas as dificuldades e transformar vidas. Amém? Quem crê nessa palavra? Amém. Que vocês, assim como eu, possam ser tocados, né? Não só no dia da festa Natal Feliz para Todos, dia das crianças, mas diariamente. E que essa palavra possa transformar cada dia mais as nossas vidas com ações, porque nós vimos que são muitas as necessidades e o Senhor conta comigo e com você para que essa missão nunca pare, porque nós sabemos que foi Deus que levantou um povo para fazer justiça aos pequeninos, aqueles que não têm como ter voz. Mas nós, como um povo de Deus, independente da nossa quantidade, de onde nós estamos localizados, o Senhor nos faz ser vistos, porque é Ele quem faz a obra e não somos nós. Amém? Então que as palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade.